Várias pessoas, produtores, beatmakers, já chegaram pra mim e falaram: cara, eu tô com dificuldade na hora de criar isso, tô com dificuldade de criar minhas progressões de acordes, tô com dificuldade de produzir instrumentais. E eu fazendo uma análise, o que eu percebi é que tinha uma parcela dessas pessoas que elas já sabiam tudo que elas precisavam saber em questão de teoria musical, de estudo mesmo de música. Eu não precisava ensinar para ela o que é um acorde maior, acorde menor, sobre tom, sobre escalas, sobre modos gregos, sobre acorde com sétima, sobre acorde diminuto, sobre acorde suspenso. Não, a pessoa já sabe toda essa parte de teoria musical. Mesmo assim, isso não impedia essa pessoa de falar: cara, eu ainda tenho dificuldade em criar uma progressão de acordes. Por que que isso acontece? Muito disso está relacionado a não você precisa estudar mais, mas você precisa se dar a permissão de você ser mais criativo. E aí eu vou dar eu mesmo como exemplo, porque quando eu comecei a produzir, eu nunca tive uma dificuldade, nossa, não consegui fazer a progressão de acordes, não consegui fazer melodia, sei lá. Eu sempre conseguia, mas eu não entendia nada sobre teoria musical, não entendia nada sobre acordes, nada, tá? Nada. O que eu sabia era dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e eu sabia essas notas no piano. Só isso que eu sabia. Não me pergunte de escalas, não me pergunte de qual é esse acorde, não me fala para Lili, cifra nenhuma. Esse era eu quando eu comecei a produzir. E mesmo assim, eu fazia instrumentais. Mesmo assim, eu criava progressões de acordes. Como que acontecia? Era sempre uma questão de teste. Então eu tentava. Não gostei como soou, sou desafinado, deixa eu mudar essa nota aqui. Tentava de novo, não gostei, tentei dessa vez, gostei, então vai ficar isso aqui. Ah, então esse foi o acorde. Eu ficava só tentando, sempre ouvia tudo que eu fazia, e dessa forma eu ia sair criando a música, né? Então mesmo eu com conhecimento próximo de zero de teoria musical, eu ainda assim criava as minhas paradas. O que então faria uma pessoa que já entende de teoria musical, já entende as paradas, já estudou um monte de coisa, ainda ter problemas na hora de fazer uma música? O que eu vejo geralmente é que a pessoa, ela basicamente trocou a ordem das coisas. Ela colocou a teoria musical em cima dos próprios gostos pessoais e das escolhas pessoais que ela pode fazer. Ah, e por que que isso seria um problema? Porque não é você faz a teoria musical e aí você faz a música. A teoria musical é apenas um monte de possibilidades. Então, na teoria musical, fala assim: você pode fazer isso aqui que vai dar essa vibe aqui, pode fazer isso aqui, você pode fazer isso aqui, tem esse tipo de acorde aqui, tem esse tipo de acorde aqui, tem esse tipo de escala, tem esse tipo de outra escala aqui. O que você vai fazer com isso? Não sei, você faz o que você quiser. O que você achar melhor é o que você vai fazer. Teoria musical é basicamente isso. Então, quando você coloca a teoria musical no topo das escolhas e fala assim: para eu fazer as escolhas de todos os acordes dessa progressão, o que a teoria musical vai me dizer? Aí a teoria musical não vai te dizer nada, ela só vai falar assim: essa é a teoria que você usa isso aqui como você quiser. Se você inclusive não quiser usar isso e ignorar essa parte da teoria musical, você pode ignorar isso aqui da teoria musical, mas usa essa paradinha aqui, ou faz o inverso. Porque o que acontece? Da onde que surgiu a música, né? Vamos pensar isso aqui em primeiro de tudo. Por quê? Ninguém precisa de teoria musical para criar música. Nossa, que absurdo, tem que estudar. Sim, eu concordo que todo mundo, uma vez que estuda, fica melhor. Inclusive, eu tenho um curso de produção musical, e nesse curso de produção musical eu ensino teoria musical, que inclusive, se vocês quiserem aprender comigo, tem o primeiro link na descrição, lá no site tem todas as informações que você precisa, tá? Então eu não estou falando para ninguém estudar música, sempre que você estudar música você vai melhorar, mas a questão é: você não precisa, porque as percepções que você precisa para criar música, elas são do ser humano. O que isso quer dizer? Quando o ser humano era um ser humano primitivo, era das tribos e tudo mais, não tinha nenhuma tecnologia e estava todo mundo em volta da fogueira fazendo um batuque. Não tinha nenhum professor de bateria, não tinha nenhum professor de música ensinando compasso para as pessoas. O ritmo é uma parada que a gente simplesmente tem. Existe. E geralmente, isso aí, inclusive vocês podem ver aí, uma pessoa que ela não tem ritmo, isso é uma das coisas mais difíceis de você corrigir numa pessoa, vamos dizer assim, corrigir, porque o ritmo ele é natural da natureza humana. Então, se você vê, por exemplo, algum artista cantando uma música, ele tá fora do ritmo na hora dele de cantar, geralmente esse cara ele vai precisar de muito mais prática até ele conseguir desenvolver esse ritmo. Mas desenvolve, tá? E desenvolve naturalmente, não necessariamente precisa estudar. Você pode falar assim: não, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, que esse que é o ritmo.
O cara vai ficar tentando, depois ele praticar muito, ele vai conseguir ter essa percepção de ritmo, mas geralmente todo mundo tem essa percepção de ritmo desde que você nasceu. Há vários anos atrás, inclusive, quando meu sobrinho era um bebê, ele era um bebê e ele nem falava e ele nem andava, porém ele subia em cima do berço, ele pegava assim com a mão, né, em cima do berço, ele conseguia ficar em pé, e aí, né, um dia ele estava lá em cima do berço, assim, em pé, e eu comecei a fazer assim, ó. Comecei a fazer um beatbox, e aí ele em cima do berço começou a dançar no ritmo do beatbox. Ou seja, até um bebê que não sabe nem andar e falar, ele tem uma percepção rítmica. Então o que eu estou falando isso? Quando alguém estuda sobre compassos e tudo mais, é basicamente a teoria para você entender aquilo que você já faz de forma natural. E aí, uma vez que você consegue racionalizar isso que está acontecendo, como somos seres racionais, fica mais fácil da gente replicar padrões diferentes e explorar mais essa parada, né? Que uma vez que a gente já sabe, esse é o caminho. Então, basicamente, a teoria musical. Esse é o caminho, faz isso aqui, ó, que geralmente você consegue esse resultado. Se você quiser esse outro resultado, você faz aqui. E, basicamente, antes da teoria musical, a gente tinha que testar até ver o que ia rolar. Mas a gente ia chegar a uma conclusão de uma hora ou outra. E a mesma coisa a gente vai falar para instrumentos, criação de acorde e tudo mais. Não chegou uma pessoa lá na pré-história e falou: deixa eu escrever sobre a teoria musical e a partir disso a gente começa a fazer música. Não, se começou a fazer música antes de existir qualquer teoria musical, e aí a partir dessas músicas que as pessoas estavam gostando, falaram assim, nossa, isso aqui é mais prazeroso do que essa outra música. Por quê? E aí a partir disso foi começando a ser escrito o que seria a teoria musical, não é? Então a teoria musical é um estudo que foi feito para explicar coisas que a gente já faz de forma natural. Então, quando a gente toca uma música e tem uma nota desafinada, todo mundo percebe a nota desafinada. Às vezes a pessoa não vai nem entender qual nota está desafinada, mas ela vai falar, tem alguma coisa soando desafinada. E quanto mais você pratica e estuda nessa área, maior é a sua capacidade de falar assim, nossa, isso aqui tá desafinado, mas não tá nem um semitom desafinado, tá menos do que um semitom. Que daí você começa a ficar mais perceptivo ainda, né? Que daí você vai treinando, sempre que você vai mexendo com música, vai criando música, você aumenta a sua percepção auditiva, né? Mas a percepção auditiva padrão das pessoas, elas já conseguem notar assim, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, isso aqui tá legal. Então veja só, uma coisa que, por exemplo, aconteceu. Um cara falou assim, nossa, tô com dificuldade de criar progressões de acordes. Mas eu já sei sobre escalas, já sei sobre tons, já sei sobre acordes maiores, menores, com sétimas de minuto, com acorde suspenso. Mesmo assim, eu tenho dificuldade na hora de criar progressões de acorde, então eu estava estudando harmonia funcional e estou achando difícil a harmonia funcional e isso me deixa muito complicado na hora de criar os acordes. O que eu faço? Eu falei, mano, você já tem tudo que você precisa. Na verdade, você tem até mais. Por quê? Um monte de gente já está criando com muito menos, né? Tem gente que não sabe tom de nada, não sabe acorde de nada e mesmo assim cria música. Então, o que está bloqueando as pessoas nesse caso, quando a pessoa já entende sobre teoria musical, mas ela está bloqueada, está geralmente correlacionado a uma insegurança. Por quê? Porque a pessoa ela não acredita que ela tem a capacidade de criar a progressão de acordes, então ela não cria, ela tenta encontrar a próxima teoria musical que ela vai estudar, que vai dizer assim, quando você faz esse acorde, você faz esse outro acorde. Depois, quando você faz esse outro acorde, se você quiser uma vibe assim, você vai para esse outro acorde. Estude bastante, que daí você não vai ter mais dúvida nenhuma. Quando eu quiser fazer uma música alegre, com uma vibe meio suspeita, você vai fazer esse acorde aqui, depois esse acorde aqui, depois esse acorde. Mas a questão não existe essa teoria musical. Não tem nada na teoria musical que vai te falar qual acorde você deve fazer sempre para tal tipo de vibe. O que você vai conseguir é, esse acorde aqui gera tensão, se você for fazer uma música em tom maior, geralmente ela vai soar mais alegre, se você for fazer uma música em tom menor, ela vai soar mais triste, mas isso não quer dizer que você não possa fazer uma música triste em tom maior. Você pode fazer uma letra depressiva, pegar um monte de instrumento clássico, deixar o BPM, né, o tempo bem devagar, e você faz tudo para uma música ficar triste, mas você pode fazê-la em tom maior, não tem nada que impeça. Então, quando você tenta buscar respostas na teoria musical para justificar todas as suas escolhas que deveriam ser pessoais, que é, você vai decidir qual vai ser o próximo acorde. Você já sabe o que está dentro da escala, você já sabe quais acordes você pode fazer aqui, agora eu sei que decide, e você vai decidir, você vai tocar, e você vai sentir, e é você que vai decidir o que você está sentindo, e você vai decidir o que você vai fazer depois. Então não tem nada que a teoria musical vai te falar que isso aqui é alegre, isso aqui é triste. Se você tocar e falar assim, achei isso aqui triste, mas na teoria musical diz que isso é alegre, o que importa
é o que você acha, é o que você está sentindo. Quando você escuta uma música triste, não precisa de ninguém explicar assim na teoria musical. Essa música é triste, se sinta triste quando você ouvir ela. Não. Você naturalmente vê que a música é triste. Então, quando você quiser fazer sua música na sua vibe, você vai tocar, você vai ouvir e você vai falar: gostei dessa vibe, não gostei, o que eu vou mudar? E essas são as decisões que você vai fazer. Mas o problema é que muitas das vezes as pessoas têm essa segurança e essa insegurança vem do quê? Insegurança geralmente vem de uma falta de evidência ou falta de repertório. O que isso quer dizer? Quando você não tem um repertório onde você tem feito aquela coisa sempre, você tem insegurança em fazer aquilo. Ou seja, não tenho repertório para coisas que eu nunca fiz isso, então não tenho um histórico de ter feito isso. E quando você não tem isso, você não tem a evidência que você é capaz de fazer aquilo. Como então você vence esse bloqueio? Fazendo. A única forma de você criar uma evidência de que você pode ser minimamente capaz para fazer a parada que você quer fazer é você começar fazendo, para você começar a construir essa evidência no seu cérebro que ele estava assim: não tem como fazer, tá bom, mas tenta fazer aí. Você vai lá e vai fazer. Olha só, achei que não ia dar para fazer, mas deu para fazer. Você vai ouvir, você vai decidir se você gostou ou não. Se você não gostou, você continua fazendo, tá tudo certo. Estava querendo o quê? Que todas as músicas que você fizesse ficassem muito fodas e você começasse foda desde o começo? Até os melhores artistas não fazem todas as músicas boas, né? Eu tenho certeza que você aí pensa o seu artista favorito, deve ter algumas músicas dele que você não acha tão boas, e mesmo assim ele considera ele um ótimo artista. Não tem como você fazer todas as suas músicas muito fodas e tudo mais. Sempre vai ter uma música ruim. Não importa quão alto seja o seu nível de criatividade e conhecimento em teoria musical. Então, faça músicas ruins, vai ser ótimo. Faça músicas boas, vai ser ótimo também. Na verdade, o peso disso aqui pouco importa. Ah, fiz uma música boa? Beleza. Emocional tá aqui, ó. Fiz uma música ruim? Beleza. Normal, tá? Que geralmente quando você começa a colocar um peso muito grande, do tipo, fiz uma música boa, nossa, eu sou muito foda. Fiz uma música ruim, nossa, agora eu sou um merda, não consigo fazer mais nada. Daí isso gera um outro problema, né? Que daí é aquele bloqueio criativo, que daí a pessoa faz uma música ruim, abaixa a autoestima, faz outra música ruim, abaixa a autoestima, daí agora ela já tem medo de fazer música, não quer fazer música, não tem criatividade para fazer nada e não gosta de nada do que ela cria. Ela está colocando um peso acima do que ela necessitava na hora de criar. E a criação é uma coisa que é a liberdade, né? Você precisa ser livre, você precisa ser descontraído, né? Então, quanto mais descontraído e tranquilo você estiver, mais criativo você vai ser e mais tranquilo as coisas vão rolar. Quando você gera muita ansiedade, quando você fala, preciso de todas as formas agora fazer uma música boa, já fiz 3 músicas ruins, você está colocando uma grande responsabilidade e criatividade sob pressão é uma coisa muito complicada. Quanto mais pressão você coloca, geralmente a criatividade ela baixa, né? Então, um grande segredo, inclusive, para você não ter bloqueio criativo, é você não ter a mínima necessidade de fazer uma música boa ou uma música ruim. Você simplesmente faz uma música e esse é o seu trabalho como artista ou como produtor. É criar. Se ficar bom, ficou. Se não ficar bom, não ficou. Só não lança música, caramba. Então, o foco no final é você focar muito mais no processo e se divertir no processo. E o processo é você que vai decidir o que vai ser bom e o que não vai. Qual vai ser o próximo acorde que eu vou colocar nessa progressão? Não pode estudar quanto você quiser, a teoria musical não vai falar assim, tem que ser esse acorde aqui agora porque você utilizou tal instrumento e tudo mais, e nesse tom só pode ser esse outro. Não vai. Você que vai decidir qual que acorde vai ser o próximo que você vai utilizar. E as suas referências, seus gostos pessoais, a biblioteca de músicas que você tem na sua mente, tudo isso vai influenciar no final na coisa que você vai criar. Se você tem qualquer outra questão que você gostaria de deixar aqui uma dúvida, como esse é um canal novo, geralmente não tem comentário nenhum, mas você pode deixar seu comentário aí fazendo qualquer pergunta, querendo levantar qualquer tópico, qualquer sugestão de vídeo, que eu quero começar a trazer aqui vídeos baseados em perguntas e sugestões que vocês dão se vocês quiserem aprender produção musical comigo. Tem o meu curso Bravo na Produção, primeiro link na descrição. No site tem todas as informações que você precisa, mas com o curso Bravo na Produção, já adiantando, é um curso que faz com que você esteja apto a criar qualquer coisa que você queira, não importa o estilo. Você pode ser da turma da galera da música eletrônica, pode ser do pop, pode ser do MPB, pode ser do trap, pode ser do rap, pode ser do funk, qualquer coisa. É um curso para criadores, para você ficar bravo na produção. Daí, uma vez que você fica bravo na produção, você cria qualquer tipo de instrumental para você. Seja para você fazer só instrumentais, seja para você cantar em cima. Então, para finalizar esse vídeo, né, só recapitulando,
A sua opinião e o que você acha é muito mais importante do que qualquer coisa que a teoria musical pode falar para você. Então, utilize a teoria musical como uma grande ferramenta que vai te dar muitas possibilidades, mas quem vai decidir qual possibilidade você vai utilizar, qual possibilidade você vai ignorar para fazer o seu próprio som, isso aí é você que faz. Isso aí você desenvolve sua própria autonomia, seu próprio processo de criação e você só vai perder essa insegurança de criar as paradas quando você começar a fazer. Então comece a fazer. Se as suas músicas saírem ruins, faça muita música ruim e seja feliz que em breve suas músicas ruins vão ficar muito fodas. E você pode voltar aqui nesse vídeo e me agradecer.